Olá meus caros, estou aqui de volta, espero que vocês estejam muito bem e trago hoje um top 8 de notícias, 8 notícias importantes que permearam a semana passada e são muito relevantes para que você fique atualizado com o que vem se decidindo, com o que vem se publicando no direito. Vamos então a elas. A primeira delas, imaginem vocês, uma mulher estava ali dirigindo o seu carro tranquilamente pela rua, eis que surge em carreira louca e desenfreada um meliante dirigindo um outro carro em troca de tiros com a polícia. Uma baita de uma perseguição policial, o policial sai para fora do carro, dá um tiro ali no pneu do carro do bandido, né, ou o carro em que estava o bandido, né, porque o carro às vezes foi furtado, também roubado, provavelmente. E aí o carro perdeu a direção e o meliante acabou então colidindo o carro com o da mulher que estava lá passando, do nada. Aí, não obstante, saem do carro, começa aquela troca de tiro, a mulher teve ali danos materiais, teve danos morais, o carro dela praticamente acabou, ela ingressou com pedido, né, de ressarcimento contra o Estado e o processo tramitou na Corte Paulista, que acabou sendo resolvido pela 27ª Câmara de Direito Privado. Bom, o Estado diz o seguinte: não foi o Estado que bateu no carro da mulher, né? Que bateu no carro da mulher foi o carro dirigido pelo meliante, pelo perseguido, pelos bandidos. Aí a julgadora, neste caso, aplicando adequadamente o Instituto da Casualidade Adequada, falou, peraí, mas foi em virtude do tiro no pneu que ele perdeu ali o controle e bateu no carro dela. O carro dela praticamente teve perda total. Ela entrou com um pedido de R$84 mil de danos materiais, entre remédios, problemas do carro, etc. Mas acabou teve a condenação do Estado em R$25 mil, né? E também um valor ali de dano moral, só me engano, acho que foi R$4 mil, uma coisa assim, foi R$2 ou R$4 mil em si. Foi um valor baixo até pelo desespero, pelo sufoco que ela passou. Eu, gente, quando vejo viatura policial, vejo carro correndo, eu dou passagem, né? Não fico segurando, procuro não ficar na frente. Essa mulher, infelizmente, não teve como se desvencilhar e acabou passando por essa situação. Então essa é a nossa primeira notícia. Bem, a segunda notícia reitera já uma tendência das decisões do tribunal. Nós tivemos o Superior Tribunal de Justiça desonerando a prisão ali, ou seja, não decidindo pela prisão de um pai, né, um senhor idoso, que devia alimentos para o filho que é empresário. Bom, o desembargador, né, perdão, o ministro Moura Ribeiro, ele entendeu que, poxa, nesse caso era o filho que tinha que estar ajudando o pai, não o pai que estava ajudando o filho, né? E o filho foi para cima mesmo e executou o pai, pediu a prisão do pai por conta desses não pagamentos. Então, nós tivemos semana passada uma notícia de que também um pai foi desonerado porque a filha era formada em direito, tinha escritório, tem especialização, enfim, está no mercado, e aqui também aconteceu a mesma coisa. Aí fica o recado, né? Quando nós temos uma sentença de alimentos, é importante muitas vezes a gente entrar com uma destituição de alimentos quando verifica-se que não tem mais aquele binômio necessidade e possibilidade, ou como alguns dizem aí o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. E há quem se fala em quadrinômio ainda, mas vamos ficar aqui. Então, verificando que a pessoa que estava sendo auxiliada, né, o alimentando, hoje tem condições, tem que se entrar com uma ação de extinção de obrigação alimentar, né? A ter a destituição ali do dever alimentar. Fica a dica. Vamos então para a nossa próxima notícia, que trata de uma questão que interessa muita gente: milhas. Como nós sabemos, as empresas aéreas, elas oferecem uma bonificação pela fidelidade do consumidor. E por essa razão, né, criou-se esse programa de milhas que eu acabo adquirindo passagens aéreas, ou às vezes até um programa de pontos em que eu posso trocar por alguns bens, em virtude de eu estar sempre seguindo, sempre utilizando dos serviços daquela companhia aérea. Pois bem, a questão foi parar no STJ porque começou a haver ali uma exigência por parte da companhia aérea que se cumprisse o que está na sua convenção
né, quando se estabelece ali a regulação de milhas, o seu regulamento. Disse que as milhas são bonificações, tá, que são obstadas, né, quando se há uma transferência. Então, ela falou o seguinte: não há abusividade nenhuma quando eu estou impedindo a cessão disso. E nós sabemos que existem agências que negociam milhas, né, que acabam transferindo milhas. E aí, essa questão então foi parar na terceira turma, e o ministro Marco Belisi, ele comentou o seguinte: olha, gente, não há uma normatização sobre o assunto, então nós aplicamos as regras gerais do Código Civil. Quando nós aplicamos as regras gerais do Código Civil, nós nos deparamos diante do teor do artigo 286, que, se nas palavras do ministro, né, o 286 é claro em prever que a cessão de crédito é admissível se a isso não se opuser a natureza da obrigação à lei ou a convenção com o devedor. A lei, então, falar, se não se opuser à natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. Ademais, a recorrida não pode ser considerada uma cessionária de boa-fé, pois atua há anos com conhecimento dos regulamentos das companhias aéreas. Então, o que aconteceu aí? Tentou-se negociar milhas e, como o povo diz, deu ruim, né? Não se conseguiu, houve uma mitigação nessa operação, né? Houve ali uma obstrução, na verdade, dessa operação, em virtude ali da regulação pela companhia aérea. É interessante falar sobre isso porque já houve deferimento de penhora de milhas, né? Então, não sei se com esse entendimento pelo STJ, esses pedidos de penhoras de milhas, que inclusive teve um caso lá em 2022 pela 10ª região do Tribunal Regional do Trabalho, no sentido de que o trabalhador ali, por não encontrar mais nenhum bem, ele conseguiu obter as milhas. Se em virtude desse reconhecimento da incedibilidade, né, que ela não pode ser cedível, não pode haver uma cessão, que era entendido como um título de crédito, ele sofre uma limitação se essas decisões que acabavam penhorando milhas, elas continuarão a ocorrer. O fato é que também nós tivemos já há alguns anos a tentativa de inserir milhas na sucessão, milhas em testamento ou milhas no inventário, para que os herdeiros pudessem usufruir das inúmeras milhas que o falecido, né, a pessoa da qual irão concorrer à herança, possui em vida. E foi decidido que não. Então, fiquem atentos, as milhas não podem ser cedidas, milhas não podem ser colocadas em testamento, e talvez deva haver aí uma modificação quanto à possibilidade de sua penhorabilidade junto a terceiros, porque fará circular, né, ali as milhas, ou então se entenderá que trata-se de uma situação especial. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele acabou condenando um despachante por receber multas de clientes e colocá-la em seu nome. Então, para não ter pontos para o cliente, passava-se as multas para ele. Então, ele respondeu pelo crime de falsidade ideológica, havia um robusto conjunto probatório, e por essa razão, então, nós tivemos a sua condenação a 1 ano e 8 meses de reclusão. O fato é que não se conseguiu uma conversão desse regime, né, para que ele pudesse cumprir ali fora da cadeia, porque ele já era ali já reincidente nessa matéria. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, por meio da sua Câmara de Direito Criminal, ele acabou condenando ali o despachante. Então, tome muito cuidado quando você conhece alguma pessoa que pede para outra: você me peça o seu nome para eu poder colocar algumas multas. Olha o que acontece, né? Então, tome muito cuidado, que às vezes por trás de um pedido ali ingênuo vem depois uma cacetada, né? Então, enfim, prestar muita atenção nesse tipo de situação. Bem, a quinta notícia diz respeito ao Facebook. O Facebook passou a utilizar ali o nome Meta. Só que no Brasil,
essa marca já estava registrada há 20 anos por uma outra empresa, Meta Serviços e Informática. E a Meta começou a ser acionada por questões ligadas ao senhor Zuckerberg, ao dono do Facebook. Então ela falou, olha, peraí, aqui no Brasil vale a teoria do registro, né? Quem registrou primeiro? E aí então ela ingressou em juízo e a Meta foi condenada a não ser mais Meta aqui no Brasil, a não utilizar essa marca, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. A sétima notícia, ela diz respeito à aceitação do nome social da pessoa que eventualmente não quer ser chamada pelo mesmo nome, pois não se identifica, né, com o mesmo sexo, nas petições. O CNJ já havia editado uma resolução que, salvo engano, eu acho que era de 2018, né? Enfim, já havia uma resolução antiga, né, sobre o assunto, se é 2018 ou 2020, mas o fato é que não era cumprida e acabava expondo a pessoa, porque se apregoava as partes, falava, você, o Antônio, né? Então já ficava aquele constrangimento. Então deve ser inclusive incluído no tribunal o nome social da pessoa, lá no sistema também, no ESAGE, né? Quando eu estou falando aqui do estado de São Paulo, é claro, né? Então isso é uma notícia interessante, porque muitas vezes nós estamos atendendo uma pessoa que tem um nome social, e para que não haja constrangimento, então consulte esta portaria, essa regulação do CNJ, ok? Bem, pessoal, estamos no mês das mulheres, no mês do consumidor, né? E como nós sabemos, infelizmente tem que se criar um mês das mulheres, porque ainda existem muito preconceito, ainda existe para nós uma grande instabilidade quando o assunto é direito das mulheres. E aí então, no ano passado, nós tivemos a promulgação de uma norma que é a Lei 14.611, que falava o seguinte, olha, as empresas elas têm que ter publicidade, têm que dar publicidade sobre os ganhos das mulheres e dos homens das empresas que têm acima de 100 salários. Bom, essa informação, o dever de informação, ele expirou na sexta-feira da semana passada, né, mais conhecido também como dia 8 de março. Então as empresas teriam que alimentar ali a plataforma do Ministério do Trabalho. Mas o que acontece, né? Muitas empresas começaram a não querer contratar mulher porque não teriam ali que ficar expondo diferenças salariais. A Drogaria São Paulo, por exemplo, ela conseguiu uma liminar para não publicar. Por quê? Porque a portaria regulamentadora desta lei, que perdão, não é portaria, decreto 11.795 de 23, e a portaria assim, portaria do Ministério, né, portaria MTE 3714 de 23, que foram publicadas em novembro do ano passado, elas regulamentam como que a transparência deverá ocorrer. E dentro desse dever de se dar a transparência, nós teremos que publicar no site da empresa, em rede social da empresa, tá? Os resultados apurados pela Justiça do Trabalho. Bom, as decisões que afastaram as empresas, né, dessa situação, né, dos efeitos dessa norma e da sua regulamentação, se pautam na LGPD. Veja, eu estou ali veiculando dados salariais das pessoas e colocando isso de forma pública. Isso, além de violar a LGPD, né, do que são questões ligadas aos dados pessoais das pessoas, que eu acredito até que na minha visão, um dado sensível, tá? Nós estamos também ofertando, né, de uma forma deixando exposta a pessoa a risco, porque ela fica sabendo que ela é o melhor salário da empresa. Então as pessoas falam, então é esse fulano que a gente tem que pegar lá quando ele sair da empresa, né? Então isso realmente é muito perigoso, muito embora é bem verdade que se tenha a opção de colocar só o percentual
né, em que essas pessoas têm ali com relação a um salário base, por exemplo, né? Entretanto, isso é uma questão muito sensível, porque, de um lado, é muito justo com as mulheres que elas tenham ali uma noção de como que se paga na empresa, né, do qual é o planejamento salarial, mas, por outro lado, também gera essa questão. Então, eu não vou contratar mulher para não ter isso, tá? E, a bem da verdade, né, a gente precisa entender melhor essa questão para que o que era para ser remédio se torne veneno. Nós sabemos que o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, precisamos ter uma boa regulamentação, uma boa regulação, né, para que isso não se torne às vezes um fator impeditivo para as mulheres. Essa que é a verdade. Pessoal, o último assunto, não menos importante, diz respeito à correção de valores de dívidas civis. A Corte Especial do STJ, ela está com uma ação que tramita lá já há 3 anos, está desde 2021, falando sobre qual é o índice que eu tenho que usar. O ministro relator, que é o Luiz Felipe Salomão, ele exala o entendimento que tem que se aplicar ali os juros de mora de 1% ao mês. Já a divergência no sentido de que deva se aplicar a taxa Selic. Bom, a questão ela estava sendo majoritariamente ganha ali por um voto bem disputado, né, a favor da aplicação da taxa Selic. Vou até publicar para você no quadro como é que foi o quadro de votação que foi publicado no periódico Migalhas, né? Bom, aí vocês podem ver que o Luiz Felipe Salomão falou que não, né? Que tem que ser, porque ele é do entendimento que deve se aplicar a questão da correção pelos juros de mora de 1%. Voltando aqui para mim, a questão é o seguinte, gente: a chapa esquentou. Começou a haver um grande debate ali, porque se sustentou questões de ordem. Vou falar aqui para vocês quais eram as questões de ordem. Então vamos lá. Vou usar aqui uma colinha, né, para não falar bobagem. O Luiz Felipe Salomão, então, que é o meu relator, ele levantou questões de ordem. Quais são elas? Primeira, a nulidade do julgamento para aguardar os demais ministros que estariam presentes na continuidade da sessão à tarde. A segunda, a definição e método de utilização dos fatores diários da Selic. Se é o método 1, multiplicação dos fatores diários da Selic a partir do termo inicial ao termo final da correção da dívida, seria a chamada Selic composta, ou então se a soma dos acumulados mensais, que é o método 2. E a terceira questão, ele diz o seguinte: como aplicar a Selic nos casos em que o termo inicial dos juros de mora antecede o da correção monetária, né? Então, a presidente da corte, que é a ministra Maria Tereza, ela acabou ali desclassificando essas questões de ordem. Eu vou colocar um vídeo para vocês que vai mostrar o finalzinho, né? Não colocar os debates inteiros porque são 13 minutos, mas ficou um debate muito acirrado, assim, ferrenho, dos ministros defendendo as suas posições, de forma que nós tivemos o ministro Mauro Campbell, com o intuito de arrefecer os ânimos, de acalmar os ânimos, ele pediu vistas do processo, tá? Mas estávamos ali pelo entendimento da aplicação da taxa Selic. Se me permite, ministro Mauro e ministro Salomão, e a todos, a questão é que nós iniciamos o julgamento. Nós nunca paramos o julgamento no meio para aguardar a presença de alguém mais tarde. O quórum se já formou, se suspendeu. Nós chamamos o julgamento. Permissão, ministra presidente. Nós já suspendemos inúmeras vezes. Mas não é em que o colega foi ao toalete. Escuta, não há pedido de vista, Sim. me perdão. Se há pedido de vista... Pronto, ministro Erma, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. É só perguntar se os outros colegas querem... Agradeço a Vossa Excelência, ministro Erma. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Erma. Se a Excelência der a vista agora, eu paro. Se não, eu vou me manifestar, presidente, porque eu não acho razoável. Agora, se Vossa Excelência der e parar agora, der o pedido de vista,
Aí não tem problema. Senão eu vou pedir para me manifestar. Mas há pedido de vista. Eu pedi vista. Eu já votei negando as três questões de ordem, assim como o ministro Noronha e a ministra Nancy. E agora pediu vista ao ministro Mauro. Eu indago se alguém mais vai querer falar alguma coisa. Não? Bem, meus caros, então eu encerro aqui o nosso boletim dessa semana. Eu espero que para vocês tenha feito sentido, alguma informação, alguma notícia, né? E se você gosta de receber mensagens desse teor, né, ver vídeos que tratem desse tipo de assunto, não deixe de ficar aqui conosco. Fique conosco no NeoJus, acompanhando as nossas publicações. E se puder, né, dê um like no vídeo dos nossos professores. Nós temos o professor Filomeno, que foi o vice-coordenador da comissão que criou o Código de Defesa do Consumidor, né? Inclusive meus parabéns ao professor Filomeno pelo mês do consumidor, né? Graças a ele temos aí hoje o nosso CDC e temos professores de direito eletrônico, professora Rúbia, professora de processo civil, professora Mariana, ou o doutor Zainag, né? O grande doutor Zainag que comenta aqui as questões de direito desportivo, enfim, dicas culturais, dicas de cidadania, e em breve terá uma nova coluna aí que nós esperamos, né, que vocês vão gostar bastante. Então fica aqui um abraço e até a próxima.